Olá, vamos fazer um pouquinho de radioterapia de novo, no bom e velho estilo da velha escola. Hoje o tema é a repetidora PY2KSR, Santa Rita do Passa Quatro, repetidora do CRAN. Y2JF, o João Roberto esteve por lá ontem, sábado, dando uma revisão do plexador, antena, potência, e levantou algumas questões lá. A repetidora não está com toda a sua potência, o transmissor não está com os 55 watts, mas com 20 mais ou menos. E há uma questão lá sobre: vamos levantar a antena até o topo da torre, 30 metros em cima da torre, deixa onde está, 20 metros. Então, vamos dar uma olhadinha na simulação do que isso tudo representa na repetidora. Um negócio interessante é que durante os testes estava fazendo os contatos com o João, com essas duas IAGs aí de 10 elementos cada, apontados para lá, 138 km de distância, e o sinal estava entre S2, no máximo S3. Hoje, um dia depois, e não à tarde, mas agora de manhã, são 11 horas da manhã, a repetidora está colocando S5, S6 na mesma situação. Talvez melhorando a posição da antena, talvez eu consiga um pouco melhor, o que quer dizer que essa distância é suficiente. Olha lá a repetidora. Agora caiu para S2 de novo. Talvez tenha que apontar a antena de novo. Então, nós estamos no limiar da propagação aqui a 138 km nesse enlace que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos em frente. Santa Rita nessa latitude e nessa longitude, pelo GPS do Baofeng, do João, eu peguei o posicionamento, e no Google Earth encontrei este site, que deve ser isso. É uma estradinha turística, estrada turística do Morro do Itatiaia, que chega até o Cristo Redentor. E aparentemente a repetidora está nessa planta aqui, nessa situação, nesse aglomerado, pela localização, latitude e longitude que me foi passada. O João pode confirmar isso. Interessante. Bom, o GG68GH, localização da repetidora. Pelo software do Radio Mobile, que nós usamos para fazer a simulação, ele diz que ela está a 1080 metros de altura. O Google Earth, que pega os dados da NASA pelo SRTM, diz que está a 964 metros de altitude. E o GPS do João, lá no Baofeng dele, 973 metros de altitude. Então, a gente tem que tirar uma média aqui, né? Tá alto pra caramba. Tá alto pra caramba. Então, é suficiente. Tá aí as imagens. Os 4 dipolos da repetidora estão nessa torre, com alguns enlaces de micro-ondas. Aqui tem uma vertical que eu não sei, mas pode ser uma colinearzinha para VHF ou HF, alguma comunicação comercial. Mas essa não é a única torre no site, tem várias torres no site. Então, mas a maior parte dos enlaces aqui são em micro-ondas, estão lá para cima, então não deve estar interferindo. Aqui talvez a gente tenha uma FM ou uma TV, uma repetidora de TV, uma FM, não consigo descobrir nesse momento. O visual de horizonte aí para Campinas, espetacular, muito bom. E a repetidora está muito bem instalada num rack lá e tal. O rack foi aberto para verificar justamente por que ela não está entregando os 50 watts, 55 watts do equipamento, mas está entregando 20 alguma coisa, e 23, 27, e depois do duplexador, depois de 1,5 dB de perda aí nos cabos e no duplexador, acaba chegando na ponta do cabo da antena 17 watts, ou 19 watts, se não me engano. Então, tem algum suquinho a ser tirado aí, que nós vamos ver se isso faz diferença ou não. Essa foi a primeira simulação feita de cobertura, com um raio de 250 km. Uma cobertura muito legal, né?
Tem uma falha aqui que eu não consegui resolver. Isso aqui é uma falha do simulador, tá vendo? Tem um quadrante aqui muito bem delineado que eu fiquei na dúvida no começo se era um problema de propagação ou se era um problema do simulador. Mas como está muito delineado aqui, ele é um quadrante que ele não está resolvendo a simulação. Então vamos ter que interpolar esse tipo de coisa. Então 20 watts de transmissão, estava dando 19 lá no medidor, e com a antena como está hoje a 20 metros da torre. Essa é a cobertura, e aqui a minha estação aqui em Campinas. E depois a 55 watts a 30 metros. Tem diferença? Tem diferença, dá para perceber que tem diferença, olha só. Bom, primeiro sumiu a falha aqui, eu não consigo entender, eu tentei várias cargas de mapa, várias alterações, eu não consegui resolver isso aqui. Eu vou dar uma pesquisada. Mas vamos olhar para o outro lado, né? Então vamos olhar aqui, por exemplo, para a região de Campinas aqui embaixo. Dá para perceber que fica muito mais densa a cobertura, né? Olha aí. Para toda a região, Alfio, fica muito mais densa a cobertura. Aqui a longa distância a nordeste, realmente 55 watts e 30 metros, dá alguma diferença pelo simulador. Por que dá essa diferença? Porque a repetidora está muito privilegiada na posição que ela está. A 1000 metros de altitude, com aquele horizonte, o que você conseguir ali parece que está dando uma diferença boa, né? Está dando uma diferença boa. Ela fica mais robusta aqui no meio, na região de 50 a 100 quilômetros. Olha lá, fica mais, preenche mais as sombras, e depois a longa distância também, ok? Então há que se verificar o custo-benefício de colocar mais um pouco de cabo, levantar mais 10 metros, consertar o módulo de transmissão para ele entregar os 50 watts e ver o que acontece. Depois eu simulei aqui o enlace para Campinas. Isso aqui me deixou um pouco assim desanimado até certo ponto. Eu preciso dar uma conferida. Porque mesmo com a 20 watts e a 20 metros na torre, diz aqui o simulador que eu deveria receber menos 93 dBm, que corresponde pela tabela dele a um S9. Isso daria 4 microvolts de recepção aqui em 50 ohms, na ponta do receptor, né? E considerando que a sensibilidade do receptor pode ser 0,2, então 0,2 para 4 é 20 vezes mais, né? 20 vezes mais dá bastante coisa, dá 6 dB, daria para aumentar bastante, daria um nível de sinal muito bom aqui. E eu não estou tendo esse sinal muito bom aqui. Pode ser um problema da antena, problema físico. Quando a potência vai a 55 watts e a 30 metros, eu ganho 4 dBs aqui. Olha, aqui no nível de recepção, nível de recepção vai de menos 94 para menos 89, 5 dBs. De 4 microvolts para 7 microvolts, né? E eu fico 25 vai para 30 dBs de recepção relativa. A recepção relativa ao limiar de recepção está aqui, está estipulado aqui embaixo. Um limiar de recepção de 0,25 microvolts dá quase menos 120 dBm, quer dizer, eu estaria 30 dBs acima do limiar. Devia estar bloqueando sem ruído e tal, e não é isso que está acontecendo, tá? Mesmo com 20 watts e 20 metros não está acontecendo. Então isso é que se verificar. Se a gente olhar o enlace aqui, ele está bem difratado, né? Eu não tenho linha divisada. O centro do elipsoide de Fresnel ele está enterrado no chão. Então tem regiões aqui a 20 watts e com 20 metros da torre, tem regiões bloqueadas, estão com vermelho. O que quer dizer esse vermelho? Está abaixo do limiar de recepção de menos 120 dBm. Quando a gente aumenta a potência e a altura da antena, já fica amarelinho, ou seja, já tem sinal até nos piores pontos de difração, menos aqui nesse vermelhinho aqui na ponta, tá? Então,
Aparentemente, subir um pouco a antena e a potência vai deixar a repetidora mais robusta, sem dúvida. Eu preciso verificar como é que ele está fazendo essa conversão de menos 89 e menos 93 dBm para S9. Se essa tabela, por exemplo, é a tabela da Yaro para S-Meter, e se o meu S-Meter está batendo com isso também, porque não quer dizer que esteja funcionando conforme os padrões, tá bom? Então, é isso, gente. Repetidora PY2KSR Santa Rita do Passa Quatro. Está funcionando muito bem, 140 km aqui em Campinas. Fui buscar com as duas IAGs, mas chegou, passei áudio, mas ela pode dar um suquinho a mais.